Olá a todos! Depois de ter gravado um vídeo de opinião, primeiro vídeo de opinião de 2024, que tem no mínimo 30 minutos, aqui estou eu com a minha ring light que vai aparecer aqui de certeza absoluta nos meus óculos. E porquê que eu a acendi? Porque já estamos no final da tarde, daqui a bocadinho já não tenho luz natural, e então aproveitei para acender a ring light e para gravar este balanço mensal. Já que estou com a pica toda, já comi, já estou a beber o meu chazinho e já estou mais recomposta, não é? Para poder gravar mais um vídeo longo de certeza absoluta, que vai ser este vídeo, nada mais nada menos do que o balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de janeiro. Foi um mês que correu muito bem em termos de leituras. Lemos muito e eu consegui concluir a leitura de 9 obras, sim, ouviram bem, 9 obras. O meu marido concluiu a leitura de 5 e o filhote fez a sua leitura mensal habitual. Todos nós participamos no projeto da Dora, a edição deste ano, do UOL, ou seja, o UOL 79. Também falarei com que obras os três participamos no projeto da Dora. E aquilo que eu também vos posso dizer em relação àquilo que foi, no geral, o nosso janeiro, e falando mais propriamente daquilo que foram as minhas leituras. Não cumpri a minha TBR, ou seja, aquilo a que me propus ler no iniciozinho de janeiro, não consegui cumprir, porque houve obras que vieram da Biblioteca da Terrinha e não só, que se intrometeram nas minhas leituras e que por isso mesmo não fui capaz de ler duas obras essas que me acompanham em fevereiro e que fazem parte dos planos de leitura de fevereiro. Uma delas eu terminei ontem à noite e que está nesse vídeo de opinião que eu gravei há pouquinho tempo, há poucos minutos, e por isso mesmo já foi lido agora em fevereiro, mas não foi lido em janeiro, ou melhor, eu comecei a lê-lo no finzinho de janeiro, a relê-lo. Falo-vos de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Já está lido agora em fevereiro, já falei dele no vídeo da opinião. Se vocês quiserem saber mais, vejam esse vídeo correspondente à opinião. Não cheguei então a esta obra em janeiro e também não fui capaz de concluir, só iniciei a leitura de Mercado de Barceló da minha querida Almudena Grandes. Sim, este sim vou lê-lo muito pausadamente, ou estou a lê-lo muito pausadamente, porque são relatos e eu prefiro que assim seja. E pronto, isto para dizer-vos o quê? Para dizer-vos que janeiro correu muito bem em termos de número de leituras, mas... Ai, comichão no nariz, mas não li tudo aquilo a que me tinha proposto. Foram 9 leituras, sim, foram 5 do marido e foi uma do filhote, por isso no total cá em casa foram feitas 15 leituras e é delas que eu quero falar agora, já a seguir, num vídeo que de certezinha absoluta também vai ficar gigantesco, mas isto, para quem está aí desse lado, já sabe que é o Pão Nosso Cada Dia deste meu cantinho. Começando pelas minhas, como eu costumo, eu bem tento fugir à ring light com os óculos, não é? Por isso é que eu estou para aqui a fazer estas gingas-jogas com a cabeça. Começando pelas minhas leituras, como é a panágio, digo-vos que arranquei o mês de janeiro com a releitura do meu querido Essa. E falo-vos mais propriamente, como vocês se lembram, eu devia ter tratado de separar estes livros, mas pronto, não o fiz e de os ter posto por ordem. Pronto. Mas, como eu estava a dizer, arranquei janeiro de 2024 com a releitura de O Primo Basílio. Voltei ao Essa, depois de tantos anos afastada do meu Essinha, voltei com esta obra que eu tinha lido, sei lá,
quando eu tinha para aí 20 anos e da qual pouco ou nada me recordava-me do assunto central da trama, não é? Porque toda a gente que fala do Primo Basílio já sabe à partida, se já o leu, já sabe à partida qual é o assunto principal da trama. Disso eu lembrava-me, como é óbvio, e lembrava-me que um dos protagonistas era o Basílio. De resto, não me lembrava de praticamente nada, nem sequer me lembrava que habita na trama de O Primo Basílio aquela personagem que sempre que abordamos o Essa de Queiroz na escola aparece como o exemplo máximo daquilo que são as personagens planas, aquelas personagens estereotipadas das obras de Essa de Queiroz, e falo-vos mais propriamente do Conselheiro Acácio, que é aquela personagem que desde o princípio até ao fim se mantém exatamente igual, e este exatamente igual não é assim o mais favorável para caracterizar essa personagem. Pronto, disso também não me lembrava da personagem da Juliana. Ou seja, pouco ou nada me lembrava e por isso entrei quase às escuras neste Primo Basílio. Vamos então ao final do século XIX, vamos mais propriamente à capital, a Lisboa, e vamos passar a maior parte do tempo da trama desta obra dentro da casa da Luísa. Da Luísa, que é a prima do Primo Basílio, não é? Por isso é que se chama o Primo Basílio, porque ele, depois de alguns anos afastado, ou seja, depois de alguns anos a viver no Brasil, regressa a Lisboa, regressa a Portugal e faz então uma visita à prima Luísa, e essa visita é aquela que vai desplotar tudo aquilo que depois nós vamos encontrar na trama desta obra. E a partir do momento em que o Basílio entra em ação, eu comecei logo a detestá-lo, comecei logo a ficar com, assim, aquela vontadezinha que essas personagens, que não são nada, como é que eu ia dizer, positivas, aqueles sentimentos que elas sempre nos despoletam, a vontade de os bofetear, a vontade de o abanar, a vontade de abanar a Luísa e dizer-lhe, por favor, Luizinha, afasta-te dele. Porque o Basílio é então o protótipo daquele homem que não olha a meios para atingir os seus fins, que é completamente egoísta, que está pouco marimbando-se para aquilo que faz e que possa fazer sofrer os outros, está sempre à procura do próprio prazer, à procura daquilo que é bom para ele e o resto que se lixe. Falando português correto e português que toda a gente entende, o resto que se lixe. E por isso, desde o princípio ao fim, por muito que a Juliana seja uma personagem mesmo execrável, eu detestei ainda mais o Basílio. Detestei e percebo mais uma vez a genialidade do Essa em conseguir criar estas personagens, em conseguir criar uma trama que neste caso é uma trama muito viva. Por isso, para quem, por exemplo, tem algum receio em adentrar-se nas obras de Essa de Queiroz, esta é uma obra que é fácil de ler, que não tem de maneira nenhuma aquelas descrições que toda a gente aponta aos maias. Não, é uma obra que tem uma trama muito ativa, cuja ação anda e desenrola-se rapidamente, com poucos momentos mortos ou poucos momentos chatos. Por isso, é uma obra que nesse aspecto lê-se muito facilmente, é uma obra que nos leva a conhecer um punhado de personagens, a andarmos em poucos espaços, e que é uma obra que se lê facilmente. Não lhe posso apontar de maneira nenhuma nesse aspecto nenhum defeito. Adorei voltar ao contacto com a mordacidade e o sarcasmo e a ironia e a crítica do Essa, que aponta as suas armas a toda e qualquer personagem. Há apenas o Sebastião, que eu acho que é o único que, como é que eu ia dizer, que acaba por escapar incólume a essa mordacidade do Essa. É isso tudo que encontramos neste Primo Basílio, e eu gostei imenso de voltar ao contacto do estilo do Essa e daquilo que ele tão bem fazia em criar personagens e em tramas como estas, mas não posso dizer que o Primo Basílio seja a minha obra favorita do Essa. Não o é. Gosto muito mais de Os Maias, porque é uma obra que é muito mais abrangente. Esta é uma obra que
como é muito familiar, entre aspas, é uma obra que não nos dá assim um panorama tão geral do que era a sociedade dos finais do século XIX, porque é uma trama mais doméstica, enquanto que os maias, apesar de ter um lado doméstico e familiar, tem depois todo um rol de episódios que nos leva a conhecer muito melhor a sociedade daquela época, a conhecer aquilo que era a sociedade abastada da época e tudo o que ela tinha de pouco abonatório e tudo aquilo que eram os pensamentos políticos e sociais da época. Gosto mais de Os Maias por essa razão, e também, se for a lembrar-me daquilo que eu li há muitos anos do Essa, outra obra que eu tenho de destacar que na altura adorei foi A Cidade e as Serras. Por isso, gostei muito de regressar ao Essa, gostei muito de relembrar a trama deste Primo Basílio e de todas as personagens que aqui estão, mas não foi então a minha obra favorita do Essa. Dou-lhe um 8 em 10, mas mesmo assim foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura que eu fiz rapidamente e que eu aconselho, como disse há pouquinho, para quem ainda não leu praticamente nada do Essa ou tem assim algum trama com os maias. Se quiser voltar ao Essa, esta é uma porta de entrada muito interessante, com uma ação muito rápida e poucos momentos mortos e com personagens que nos despoletam sentimentos muito vivos para o lado bom e para o lado mau. Depois da releitura do Essa, tive que fazer outra releitura. Releitura essa que não estava nos meus planos, mas que eu achei por bem fazer por causa da obra que veio da Biblioteca da Terrinha. Eu tinha reservado na Biblioteca da Terrinha uma obra da Victoria Hislop, que é a sequela de uma que eu tinha lido em 2012. E como é a sequela dessa que eu tinha lido em 2012 e dessa de 2012 eu pouco me lembrava, então decidi reler primeiro A Ilha, para depois ler Uma Noite de Agosto, sim, que veio da Biblioteca da Terrinha e que é a sequela desta. Como eu vos disse, eu li esta obra pela primeira vez em 2012, pouco ou nada me lembrava. Lembrava-me que era uma saga familiar e que se passava na Grécia, mais propriamente na ilha de Creta, e que estava muito relacionada com o drama e o flagelo da lepra. Isso lembrava-me, de resto pouco ou nada me lembrava, e por isso foi muito bom regressar a esta obra, a esta ilha, e relembrar a saga familiar dos Petráquis, mais propriamente das Petráquis, porque é uma obra marcadamente feminina, que nos leva a conhecer a família Petráquis e da qual nós vamos sobretudo acompanhar as mulheres, a mãe, as filhas e posteriormente a neta. E é isto que nós vamos acompanhar aqui, associado ao drama e ao flagelo da lepra. E é uma obra que, por ser uma saga familiar, é uma obra que na altura, em 2012, me agradou imenso, que me agradou agora imenso também quando a reli, e que cumpriu o seu propósito de me fazer recordar tudo aquilo que me poderia ajudar a ler a sequela, Uma Noite de Agosto, e a entendê-la melhor e a perceber melhor e a adentrar melhor na trama de A Noite de Agosto. Mas antes de falar de A Noite de Agosto, digo-vos então que A Ilha foi uma releitura muitíssimo agradável. É uma obra que se lê muito facilmente, que começa em 2001, mas depois regressa a 1940-50 e vai-nos então fazer conhecer melhor a família Petráquis, como eu já disse, mais propriamente as mulheres, e é uma trama muito bem engendrada, que eu aconselho vivamente, se vocês conseguirem encontrar esta obra. Nem sei se ela já foi publicada por outra editora, que não a Civilização. Não sei se a Porto Editora já a publicou, porque agora é a Porto Editora que, como é que eu ia dizer, que publica as obras de Victoria Hislop. Não sei, mas é uma obra que eu aconselho vivamente e que nesta releitura lhe dei um 9 em 10. Quanto à sua sequela, ou seja, Uma Noite de Agosto, que eu vou deixar ficar aqui a capa porque veio da Biblioteca da Terrinha, eu não sabia aquilo que iria encontrar nessa sequela. Fiquei a saber que essa sequela foi escrita bem mais tarde, uns anos bem mais tarde do que A Ilha, e que foi
uma resposta a pedidos insistentes da parte dos leitores à autora, mas eu não sabia exatamente aquilo que me iria trazer. O que me traz Uma Noite de Agosto é respostas a um acontecimento muito fatídico na família Petrakis que se dá numa noite de agosto, e vai dar-me respostas daquilo que aconteceu a algumas personagens que estiveram diretamente envolvidas nesse acontecimento fatídico, mas que desaparecem nessa noite de agosto e da qual nós depois não sabemos absolutamente nada. É delas que vamos então ter respostas nesta noite de agosto. Valeu muito a pena reler esta sequela, gostei mesmo muito. Não é que tenha gostado tanto como gostei de A Ilha. Não foram aquelas personagens que eu mais gostaria de ter, das quais eu mais gostaria de ter respostas. Gostei, foi uma leitura que eu fiz rapidamente e que se faz facilmente e que mostra que Victoria Hislop é mesmo muito boa a criar este género de obras. Gostei muito, dei-lhe um 8 em 10 e por isso mesmo recomendo esta autora, recomendo A Ilha, recomendo Uma Noite de Agosto, recomendo também outras obras como Quem é Amado Nunca Morre, que se debruça sobre a Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil na Grécia, e também O Regresso, que foi uma obra que eu já li há muitos anos da autora, por isso é uma autora de quem eu gosto muito e que recomendo vivamente. Ora, depois de Uma Noite de Agosto, li aquela obra que me fez participar no projeto da Dorinha, no projeto All 79, na edição deste ano, e li Um Tempo a Fingir, de João Pinto Coelho, que já estava nas estantes há imenso tempo à minha espera. Deste autor português, que é prémio vencedor, autor vencedor do prémio Leia, eu já tinha lido anteriormente Perguntem a Sarah Gross e também, como é que se chama a outra obra? Esperem aí, Os Loucos da Rua Mazur. Já tinha lido as duas também se debruçam sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, e das duas, a minha favorita continua a ser Perguntem a Sarah Gross. Esta aqui, eu também sabia de antemão, basta olhar para a capa, que ela se debruçaria sobre a Segunda Guerra Mundial, por isso mesmo é que a li para participar no projeto da Dora. Sabia que me iria levar à Itália, mas não sabia mais nada. E aqui nós vamos encontrar, então, como protagonistas desta obra, uma rapariga que vem de uma família com muitos problemas, uma família que nós podemos considerar algo disfuncional, mas uma rapariga lindíssima, uma rapariga que sabe que é bonita, sabe que atrai as atenções dos homens e sabe lidar bem com essas atenções e sabe bem o que fazer para cativar essas atenções, mas também acaba por saber aquilo que lhe interessa e aquilo que não lhe interessa dessas mesmas atenções. Mas há então um momento na vida dela em que lhe acontece algo terrorífico, algo que vai mudar completamente tudo isso que dominava a sua vida até aquele momento, e nós vamos acompanhar tudo aquilo que depois lhe acontece, tudo aquilo que ela tem que fazer para se adaptar a essas mudanças drásticas que lhe vão acontecer depois desse acontecimento tão aterrador. Vai também isso coincidir com o início da Segunda Guerra Mundial. Ela que é judia, ela que é uma judia que vive em Espanha, ela que pouco ou nada se dá conta disso porque tem o seu próprio drama com que lidar, e vamos então acompanhá-la a ela, acompanhar a outras personagens que também são algo sui generis, e vamos percebendo aquilo que é o drama dela ao mesmo tempo que vamos percebendo tudo aquilo que está acontecendo na Europa, tudo aquilo que está a acontecer aos judeus e tudo aquilo que vai acontecendo, não de forma tão dramática e tão horrorosa e tão horrenda e tão atroz como aconteceu aos judeus noutras partes da Europa. Vamos percebendo também aquilo que vai acontecer aos judeus em Itália, mas que, de acordo com o que está aqui, não foi de maneira nenhuma tão atroz como aquilo que aconteceu aos judeus na Alemanha, na Áustria, em França, etc.
é uma obra que eu não posso dizer que tenha sido uma obra que me tenha trazido uma leitura muito avassaladora. Gostei imenso do final. O final foi aquilo que mais me agradou. Mas de todas as personagens que foram aparecendo nesta, como é que eu ia dizer, nesta trama, há muitas que são sui generis, há muitas das quais eu gostaria de saber um pouco mais e não posso dizer que tenha sido uma leitura, como eu já disse e repito, que me tenha agradado imenso. Foi um 7 em 10, não lhe posso dar mais e de todas as obras que eu li de João Pinto Coelho foi aquela que menos me agradou. Continuo a gostar bem mais de, como é que eu ia dizer, de Perguntem a Sarah Gross e também dos Loucos da Rua Mazur, mas tenho que dar a mão à palmatória porque João Pinto Coelho escreve muitíssimo bem e vale a pena conhecê-lo e vale a pena perceber por que motivo ele ganhou o prémio Leia, que eu, por muito que não tenha me sentido arrebatada com esta leitura, tenho que dizer que foi um prémio muitíssimo bem merecido. Depois desta experiência na Segunda Guerra Mundial, eu continuei a ler Guerra e fui ler aquela que foi uma das minhas melhores leituras de janeiro e que é nada mais nada menos do que Os Girassóis Cegos de Alberto Mendes. Tem vídeo de opinião, não me vou alongar muito sobre esta obra que está composta de 4 contos que têm como pano de fundo comum a Guerra Civil e o pós-Guerra Civil espanhol e a derrota nas suas mais, como é que eu ia dizer, variadas formas de existir. São 4 contos avassaladores, sobretudo o terceiro e o quarto, e deixaram-me completamente sem fogo. É um 10 em 10, sem qualquer dúvida, e se vocês quiserem saber um bocadinho mais sobre esta obra, espreitem o correspondente vídeo de opinião, ok? É um 10 em 10 e foi uma das melhores leituras que eu fiz em janeiro e de certeza absoluta que será uma das minhas melhores leituras de 2024. E eu acho é que vou acender a luz, porque isto já está escuro, e por isso vou fazer aqui uma pequenina pausa. Já vem. Acho que já se vê um bocadinho melhor, certo? Depois de 2 obras tão avassaladoras e tão dolorosas como são sempre obras que estão relacionadas com guerras, e eu quis ler alguma coisa mais levezinho e quis experimentar pela primeira vez o meu cubo. E como eu subscrevi, como eu já disse no vídeo da TBR de fevereiro, como eu subscrevi a aplicação Kobo Plus, há muitas obras lá, assim, daquelas levezinhas que estão gratuitas. E assim sendo, o que é que eu fiz? Depois destas duas leituras e de estar a ler ao mesmo tempo a obra da Svetlana, da qual eu já vou falar daqui a bocadinho, eu quis ler alguma coisa levezinha, assim, divertida, levezinha, lamechas, clichê, com alguns apontamentos mais picantezinhos, e lembrei-me de voltar a ler Julia Quinn, que há mais ou menos 2 anos me apaixonou com o volume 2 da série Bridgerton. Sim, eu que vejo a adaptação da Netflix da série Bridgerton, que eu nas séries não sou de maneira nenhuma tão exigente como sou nas minhas leituras, lembrei-me de regressar a Julia Quinn e de ler o primeiro volume da série Bridgerton, que acompanha a filha dos 8 filhos dos Bridgerton, acompanha a filha mais velha, que não é o filho mais velho de todos, não é? Mas que é das raparigas a mais velha. E lembrei-me então, e por que não, regressar a Julia Quinn. Foi o que eu fiz esperem só um bocadinho, com Crónica de Paixões e Caprichos, que é o volume 1 da série Bridgerton, e que acompanha a Daphne, e todo o amor que se vai desenrolar entre a Daphne e o Simon. Eu já conhecia a história por causa da adaptação da Netflix, mas mesmo assim quis ler a história no papel e ver as diferenças. Foi uma experiência agradável, não posso dizer que tenha sido uma experiência tão agradável e tão submarenta como foi ler a história do Anthony e da Kate, que estão no volume 2,
Mas foi uma forma de fazer assim um intervalo em leituras exigentes e densas e sufocantes. Li então estas crónicas de Paixões e Caprichos, li rapidamente, demorei 2 ou 3 dias no Kobo, adorei ler no Kobo. E dei-lhe um 7 em 10 porque não foi de maneira nenhuma, foi divertido, foi relaxante, foi sumarento em termos de questões sexuais e de essas coisas, sim, foi, mas não foi tão bom. A história da Daphne e do Simon não é de maneira nenhuma tão boa, para mim pelo menos, como a história da Kate e do Anthony. E sendo assim, dei-lhe um 7 em 10, cumpriu o seu propósito e deixou-me preparada para mais leituras densas. Falando em leituras densas, apesar de poucas páginas, eu também li em janeiro Uma Vida Inteira de Robert C. Thaler, um autor austríaco, que esta obra já tinha sido lida pelo meu marido. Este ring light nos meus óculos enerva-me. Mas pronto, não consigo fugir dela, não é? Eu entendo, mas vem, só se eu me estica. Não, pronto, olha, esqueçam, está bem? Pronto. O meu marido já tinha lido, tinha adorado esta obra, havia, como é que eu ia dizer, muitas opiniões extremamente positivas desta obra no Goodreads, e é uma obra que, por muito que até me tenha comovido em uma outra altura, que acompanha alguém, um rapaz, desde os seus inícios, uma infância muito, muito sofrida, com muita pancada, muito castigo físico. Vamos acompanhá-lo desde que ele é muito pequenino até que ele morre. Mas, por muito que eu me tenha comovido em uma outra altura, por muito que eu tenha adorado a forma como, por exemplo, ele propôs casamento à sua amada, por muito que eu me tenha conduído com todas as tragédias que fizeram parte da vida deste homem, não posso dizer que esta obra me tenha tocado. É um anti-herói, é uma daquelas personagens que à partida não tem nada assim de especial para ser protagonista de uma obra. É uma personagem insignificante, sim, mas que poderia me ter comovido, poderia até ter-me apaixonado, ter-me feito apaixonado por ele, como por exemplo eu me apaixonei pelo Stoner. Mas aqui não senti nenhuma ligação assim mesmo assim forte com este protagonista, e por isso, por muito que ela até esteja muito bem escrita, por muito que até me tenha comovido com uma ou outra passagem, foi uma leitura morna de alguém que nasceu, viveu e morreu, como diz a minha Paulinha, e que não tem assim nada que me tenha feito ficar arrebatado com ele, como eu me arrebatei, por exemplo, com o Stoner. Sendo assim, não consegui dar-lhe mais do que um 7 em 10. Tenho muita pena, percebo que esta obra tenha arrebatado e tenha mexido e tenha tocado de forma muito aprofundada muitos leitores e leitoras, mas a mim não me deu isso e eu não lhe consigo dar mais do que um 7 em 10. Depois desta, posso dizer-vos então que aquilo que fez com que eu concluísse janeiro foram as 2 obras que já me acompanhavam desde os finais de novembro. Falo-vos de outra experiência arrebatadora, a segunda experiência arrebatadora de janeiro, de Rapazes de Zinco, de Svetlana Alexievich. Também já tem vídeo de opinião, e como tudo aquilo que eu leio de Svetlana Alexievich é avassalador, é fascinante, é magistral, esta obra não foi exceção e eu dou-lhe um 10 em 10, dei-lhe um 10 em 10 e recomendo vivamente que vocês vejam o vídeo de opinião e que se maravilhem com tudo aquilo que Svetlana Alexievich escreve nas suas vozes, nestes seus testemunhos, e que aqui nesta nos leva a todo o manancial de gente que sofreu horrores, diretamente ou indiretamente, por causa da guerra no Afeganistão. É maravilhosa, é abismal tudo aquilo que nós temos aqui de sofrimento e de dor e de terrorífico, e eu amei e dei-lhe um 10 em 10 e falo melhor e mais detalhadamente desta obra no vídeo correspondente da opinião, que eu deixo ficar aqui na caixa de comentários o link e também, penso eu, aqui nos cartõezinhos.
A outra obra que me acompanhava já desde o final de novembro e que só conclui mesmo no finzinho de janeiro foi Viagens, do meu amado Stefan Zweig. Eu amo Stefan Zweig, amo, e esta obra trouxe-me aquilo que eu mais adoro de Stefan Zweig, que é aquele seu estilo maravilhoso, envolvente e que sempre me cativa, mas também me trouxe aquilo que eu não queria que trouxesse, ou seja, eu estava à espera que estes relatos de viagens que nos levam desde 1902 a 1940 me dessem experiências mais pessoais das viagens deste autor que tanto viajou na sua vida, que tanto teve que viajar por prazer ou então porque tinha que ser, nomeadamente quando despoletaram as guerras. Eu estava à espera que aqui ele me relatasse as suas viagens a partir de uma perspectiva mais pessoal, que me desse mais indicações daquilo que o levou a viajar, daquilo que ele encontrou nessas viagens. A sério, estava à espera disso. E alguns dos textos trouxeram isso, mas outros foram, sei lá, descrições de cidades, daquilo que é mais arquitetónico, daquilo que se destaca mais emblemático, da história da cidade, e não era isso que eu queria verdadeiramente, por isso só lhe consigo dar um 7 em 10, por muito que isso me doa, porque eu amo Stefan Zweig, mas esta obra não me trouxe tudo aquilo que eu estava à espera que ela me trouxesse. Tive que fazer uma pausa no vídeo, porque senão o telemóvel ia-me cortar o vídeo e eu nem sequer me iria dar conta, não é? Porque ele chega aos 30 minutos e eu, porque não tenho suficiente armazenamento, corta-me o vídeo e eu, quando é assim, prefiro ser eu a cortar para saber exatamente onde fiquei e para poder continuar. Já vos falei das minhas 9 leituras de janeiro, agora vou falar das leituras dos meus homens. Como eu disse no início do vídeo, o meu maridinho começa sempre o ano cheio de pica e de garra e conseguiu ler muito em janeiro, porque foram obras, quase todas elas assim bem consistentes, leu então 5, fez 5 leituras em janeiro, o que para ele é extremamente bom. E começou o seu janeiro, deixem-me agora mudar de caderno e ir para o caderno dele, começou o mês de janeiro dele, como não? Sempre que ele começa janeiro de qualquer ano e se recebeu no Natal uma obra deste autor, vai ter que começar por ela. E, como não, o que é que ele leu logozinho em janeiro? Zezito, né? Zezito. E a sua última obra, O Segredo de Spinoza, não é? Que nos leva a Amsterdão, a 1640, sim, e a este Bento de Spinoza, que é considerado o maior prodígio da comunidade portuguesa de Amsterdão dessa época, ok? Temos então aqui uma obra que nos relata e nos leva a 1640, a Amsterdão, e a este Bento de Spinoza, e muito provavelmente um segredo acerca desse mesmo protagonista. Ele adorou isto, como não, é Zezito, quase tudo que o Zezito escreve, o maridinho papa e ama, baba, e esta não foi exceção, deu-lhe um 10 em 10 e é mais uma recomendação do meu maridinho de obras do Zezito. Depois do Zezito, leu então a obra que fez com que ele conseguisse participar no All 79 da Dora. Eu disse que todos nós participáramos no projeto da Dorinha, e leu então de Christine Harmel o livro dos Nomes Perdidos, uma obra que também ele recebeu no Natal de 2023, não é? É a segunda obra que nós temos cá em casa desta autora, a primeira que se chama, nunca sei, lá vou eu atrás de coisas que eu não sei, que é, esperem só um bocadinho, Enquanto Houver Estrelas no Céu, essa também já li e amei. Esta então é a segunda obra, como eu estava a dizer, desta autora que nós temos cá em casa. Ainda não a li, nem sei quando é que a vou ler, mas o marido adorou. Isto é então uma obra associada à Segunda Guerra Mundial, por isso é que é a participação do meu marido, ou foi a participação do meu marido no All 79 da Dora, e ele amou. Eu sei que a Dora não gostou tanto desta obra, mas ele adorou-a e deu-lhe, se eu não estou enganada, sim, um 10 em 10. Depois, quando eu a ler, não sei exatamente quando,
tirarei as minhas próprias ilações, porque eu também, de Enquanto Houver Estrelas no Céu, amei, dei-lhe o 10 em 10, chorei baba e ranho. Esta não sei quando é que lhe vou pegar, mas ele adorou-a e recomenda-a vivamente. A terceira obra que ele leu em janeiro foi também uma prenda para mim, mas ele é que ele leu, de Natal. Falo-vos de Lydie, de Zidrou e Jordi Lafebre, ou Jordi Lafebre, porque eu acho que este é descendente de catalão. Pronto. Tenho uma curiosidade tremenda com esta leitura. Sei que ela me vai estilhaçar o coração. A fatinha do livro aberto amou isto e estilhaçou-lhe o coração de mãe, e eu acho que enquanto mãe também vou ficar com o coração estilhaçado. Mas o meu marido, mais uma vez, revela que, para o bem e para o mal, não tem tanta sensibilidade como eu, e sendo assim não conseguiu dar a nota máxima a esta obra, deu-lhe apenas um 9. Mas também já aconteceu isso quando ele leu Os Verões Felizes, não lhe deu a nota máxima e eu dei. E acho que isto vai ser mais uma prova de que eu, quando chegar a esta Lydie, vou ficar com o coração estilhaçado e vou amar o que está aqui dentro, ok? É uma obra lindíssima, que eu não quero muito ver para depois ser completamente surpreendida, mas que tem o traço típico desta dupla de autores e que tanto nos apaixona, sobretudo a mim cá em casa. Quarta obra lida pelo meu marido durante o mês de janeiro foi outra prenda natalícia, Isabel Allende, O Vento Conhece o Meu Nome. Esta também, penso eu, sim, que também dá para participar no projeto da Dora, o All 79, porque também aborda a Segunda Guerra Mundial, a Noite de Cristal na Alemanha, etc. Sim, personagens inesquecíveis, ambas em busca de família de um lar. Pronto, ele adorou, como adora tudo o que é de Isabel Allende, mas não lhe deu a nota máxima, deu-lhe um 9,5 em 10. Houve aí qualquer coisa que não o arrebatou, não sei exatamente o quê, mas é mais uma recomendação de cá de casa, mais propriamente o meu maridinho, desta autora chilena, ou seja, de Isabel Allende. Para concluir o mês de janeiro, ele regressou a outro autor que ele ama, português, e falo-vos de Rodrigues Carvalho, e leu outra obra que ganhou como prenda no Natal, As 5 Mães de Serafim, e deliciou-se. E adorou, deu-lhe um 10 em 10, e eu acho que vai ser esta obra que vai fazer com que eu regresse a Rodrigues Carvalho. Só quero é fazer figas para que seja um regresso feliz e não me faça ficar frustrada com este autor, como eu fiquei da última vez quando li, e que foram os Jogos de Raiva, que foram uma completa desilusão para mim. Só que vou tentar regressar a Rodrigues Carvalho. O meu marido adorou esta obra e acha que ela tem ingredientes para me arrebatar. Não sei, 10 em 10. Por fim, falta-me falar da leitura que o meu filhote fez. Obviamente que é uma leitura da Segunda Guerra Mundial, porque eu disse que todos nós participámos no projeto da Dora, e é nada mais, nada menos do que mais um volume de Maurice Gleitzman, neste caso o Agora, que é o 17 desta coleção, mas que não sei, é o 6º volume desta saga de Maurice Gleitzman. Chama-se Agora, e eu não sei de que é que trata, tenho muita curiosidade com esta saga, hei de pegar nela um dia destes, porque a própria Dora recomenda Maurice Gleitzman e estes volumes desta saga ou desta série, que de certeza deve estar com algo, deve ter algumas coisas que relacionam um volume com o outro. São muitos já, ele já tem outro, o que vem a seguir a este Agora, e adorou, deu-lhe um 10 em 10. Tudo que seja a Segunda Guerra Mundial arrebata o meu filhote, e este não foi exceção. E já está. Quase 40 minutos de vídeo, certo? Já está. Foram 15 as leituras feitas em janeiro cá em casa.
O meu janeiro foi muito profícuo em termos de números. Houve uma outra obra que não me agradou tanto, mas tive 2 obras que me arrebataram completamente e isso deixa-me extremamente feliz. O do meu marido foi um mês muitíssimo bom, como normalmente são os meses dele, e o do filhote também, apesar de ter lido apenas uma obra, ficou extasiado com ela. Pronto. Está feito o balanço, digam-me aí em baixo o que é que acharam das nossas leituras, se há alguma que vocês já fizeram e que possam também aí dizer alguma coisa sobre ela, se há alguma que vos deixou curioso ou curiosa, contem-me tudo aí em baixo, contem-me também aquilo que andaram a ler em janeiro, se participaram no projeto Adora, se participaram noutro projeto qualquer, não se esqueçam é de comentar porque é disso que eu vivo e é disso que vive este meu cantinho, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. O próximo vídeo que eu espero que não tenha que usar a ring light que está sempre aqui nos meus óculos. Mas pronto, olhem, vocês já sabem, não dá para ser de outra maneira, só se eu estiver assim aqui embaixo, né? Só se eu estiver assim, para que ela não apareça refletida aqui nas minhas gafas, nos meus óculos, né? Pronto, senão, olha, estão a ver? Pronto. Mas não deu para ser gravado este vídeo mais cedo, teve que ser assim à noite e é por isso que está assim, desta forma. Mas esqueçam, o que interessa é aquilo que eu vos mostrei de leituras, não é aquilo não é a minha cara nem estas minhas brancas todas, certo? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!